Olá, gente querida! Hoje é o dia 3 de outubro. A Igreja no Brasil celebra a memória dos mártires do Rio Grande do Norte, os protomártires do Brasil. Foram martirizados nos engenhos de Cunhaú e Uruaçu, na Arquidiocese de Natal. Quase mais ou menos 100 homens, mulheres, entre eles alguns 2 sacerdotes e vários leigos e leigas. Santo André de Solveral e Ambrósio Francisco, presbíteros. Também Mateus Moreira, leigo, cujo coração foi arrancado pelas costas, morreu com um brado de louvor ao Santíssimo Sacramento. O texto do Santo Evangelho da liturgia de hoje é Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, a parábola do bom samaritano. E eu agradeço a sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, a sua companhia por meio dos podcasts ou também por meio da Rádio Maria. Vamos ao texto do Santo Evangelho. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos no texto de hoje esse diálogo bonito entre Jesus e um mestre da lei, Nomikos, o intérprete da lei mosaica. Só que este homem, profundo conhecedor da lei mosaica, conhecedor da Bíblia de capa a capa, ele faz uma pergunta a Jesus
Mas ele não está interessado na resposta de Jesus. Ele quer colocar Jesus à prova. A pergunta é a pergunta fundamental da vida de todo ser humano. O que posso fazer para herdar a vida eterna, para ser feliz, para ter uma vida com sabor de eternidade, uma vida plena, uma vida que valha a pena verdadeiramente ser vivida? É a pergunta existencial de todo ser humano. Obviamente, para nós cristãos, essa pergunta também tem uma dimensão de pós-morte, isto é, o destino último e definitivo da pessoa no seu encontro com o Senhor depois da sua morte física. Jesus apela para a Sagrada Escritura, não somente para aquilo que está escrito, mas para a hermenêutica, para a interpretação, para o modo de ler. Jesus pergunta: o que está escrito e como lês? Aqui temos um elemento fundamental. O problema muitas vezes não é somente o que está escrito, mas o modo como nós lemos, o modo como nós interpretamos aquilo que é lido. E aí encontramos duas vertentes na resposta. A primeira, provinda da teologia deuteronomista: amarás o Senhor com o coração, com a alma, com a força e com o entendimento. E Lucas faz questão de acrescentar a palavra todo, toda. No Evangelho de Lucas há muitas vezes essa característica da universalidade, da totalidade. Significa com a inteireza do ser. O 4 aqui tem essa dimensão de totalidade e ainda é reforçado pela palavra todo ou toda. Isso provém de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Faz parte, inclusive, da oração que o judeu reza todos os dias, o Shema. Mas o bonito é perceber que há um outro elemento. Amarás o próximo como a ti mesmo. De onde provém isso? Jesus une outra corrente teológica do Antigo Testamento. Isso provém do livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Assim temos esses dois elementos fundamentais: o amor a Deus na sua inteireza do monoteísmo judaico e o amor ao próximo provindo da corrente do livro do Levítico. O homem então quer justificar-se e pergunta: quem é o meu próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano. O homem descia de Jerusalém para Jericó. É um caminho estreito, escarpado, muito íngreme. Jericó está embaixo na planície, à beira do rio Jordão, pertinho do Mar Morto, que é a região mais baixa do planeta Terra, muito abaixo do nível do mar. E aí se faz uma subida para Jerusalém, que está mais ou menos a 1000 metros de altitude. Esse homem, fazendo esse percurso íngreme, estreito, complicado, ele cai nas mãos de ladrões que o roubam, o ferem e o deixam praticamente como morto. Aparecem então primeiro dois personagens, um sacerdote e um levita. O sacerdote, sabemos, é um sacerdote do interior que é sorteado para subir a Jerusalém e oficiar no templo pelo menos uma vez por ano. O levita é também da tribo sacerdotal, da tribo levítica, mas é de uma classe inferior. É interessante porque o caminho é muito estreito. O homem que caiu nas mãos dos ladrões está ferido, jogado à beira do caminho. O sacerdote passa, vê e vai pelo outro lado. O verbo grego é muito interessante.
anti-parechomai, isto é, ele foi pelo outro lado, ele se afasta, ele se distancia do homem caído. Ele não quer saber daquele homem ferido, exatamente porque o sangue transmite impureza. E o sacerdote acabou de vir de Jerusalém, estava oficiando no templo e não quer perder o estado de pureza ritual. A mesma coisa acontece com o levita. Passa pelo outro lado. Praticamente é como se ele passasse por cima do homem caído à beira do caminho, porque o caminho é muito estreito. É aí que aparece um outro personagem, um samaritano. Ele viu, sentiu compaixão e começou a cuidar do homem caído. O sacerdote viu e passou pelo lado oposto. O levita viu e passou pelo lado oposto. O samaritano, que é inimigo do povo de Israel, viu e sentiu compaixão. O verbo grego é lindo, splanchnisomai. Significa algo como que ele se revolve no seu interior, nas suas entranhas. E aí há uma série de atitudes de compaixão. O primeiro verbo é ele aproximou-se. O Papa tem dito muitas vezes, sem proximidade não existe evangelização. Aproximar-se e viver essa dimensão da compaixão é o primeiro elemento para que haja de fato um processo bonito de evangelização. Aproximou-se, enfaixou os ferimentos, derramou óleo e vinho, limpou, cuidou, colocou no seu próprio animal, na sua própria montaria. O samaritano o levou o homem ferido para a hospedaria, cuidou dele, pagou ao hospedeiro e até comprometeu o hospedeiro com os cuidados daquele homem ferido. Percebam os personagens interessantíssimos dessa história. O homem ferido, o sacerdote, o levita, o samaritano e o hospedeiro. Quem é esse samaritano? Qual é a identidade desse samaritano? Em primeiro lugar, o samaritano é o próprio Jesus Cristo. Mas o final do texto é muito interessante, porque Jesus quer nos comprometer. Qual dos três foi o próximo do homem caído? Obviamente foi o samaritano, estrangeiro, inimigo do povo judeu, distante, é tido como alguém com quem não devemos ter contato, é tido como alguém impuro. Mas ele usou de misericórdia. Aqui está o elemento fundamental para descobrirmos quem é o próximo. O próximo é alguém que usa de misericórdia. Às vezes o próximo é o inimigo. O próximo é de outra nacionalidade. O próximo é alguém que não é do meu grupo, mas usou de misericórdia. A misericórdia é o grande critério dado por Jesus. Nesse dia, nós queremos agradecer a Deus e pedir e suplicar ao Espírito Santo que nos dê a graça de ver e de usar misericórdia para com todos aqueles que estão feridos, cansados, caídos à beira do caminho. Há tantos que estão caídos à beira do caminho. Não podemos fingir que eles não existem. Eles não são absolutamente números, muito menos eles são invisíveis. Tenhamos este elemento central da compaixão de Jesus. Jesus é o bom samaritano, mas ele quer que também nós o sejamos. Vão e façam a mesma coisa. É isso que significa ser pessoa eucarística. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.